Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os materiais que eu utilizo nos meus projetos, onde eu mando fazer as minhas etiquetas e onde eu compro a maioria deles. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. A ideia desse vídeo surgiu depois de muitas mensagens que eu recebi lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui o meu @. Eu postei um Reels de um dos projetos que eu fiz e esse Reels ficou bem evidente uma das minhas etiquetas que eu utilizo nos meus projetos. E a partir desse vídeo eu recebi uma quantidade infinita de mensagens perguntando onde eu mandava fazer, como eu mandava produzir essas peças, essas etiquetas. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês onde eu mando produzir as minhas etiquetas, todos os tipos de etiqueta que eu uso nos meus projetos, porque eu utilizo dois tipos de etiqueta. Na verdade hoje eu utilizo apenas um, mas eu já utilizei outro e eu também vou dar a dica dela. Vou mostrar também algumas peças de metal que eu compro também pela internet. Vou deixar todos os links na descrição pra vocês, tá? Vou mostrar tudo um por um, incluindo cola, incluindo carimbos, muitas coisas. Então, vamos por partes. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Isso ajuda demais no meu trabalho. Também deixe o seu like, deixe aqui um comentário e ative também as notificações do canal, clicando aqui no sininho, para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo, ok? Então eu vou começar pelo que eu recebi mais mensagens, que foram as minhas etiquetas. Hoje eu utilizo essas etiquetas, elas são de acrílico e eu mando fazer na China pelo AliExpress. Eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição para quem quiser pedir também. Eles produzem essas etiquetas assim em dourado, em prata e eu acho que também com fundo transparente. Eles fazem personalizado de acordo com a sua marca. Eu enviei por mensagem a minha arte da minha marca e eles fizeram personalizado do jeito que eu queria. Ficou maravilhoso. E muita gente acha que essas etiquetas elas são feitas de metal, porém elas são de acrílico, que deixa o custo um pouco mais barato. Eles fazem a partir de 50 unidades, então acho que são pacotinhos de 50 e 50. Elas vêm com uma película de proteção, tá? Então você faz a aplicação e depois você retira essa película. Tá vendo que elas parecem que são fosca? É só você retirar a película. Eu geralmente aplico a etiqueta na bolsa, faço todo o processo que tem que fazer e deixo pra eu tirar a película só na hora de enviar. É só puxar aqui, ó. Só puxar o plásticozinho que ela sai. E aí ela fica brilhante. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Não sei se está focando. Mas enfim, antes de eu mandar produzir essas etiquetas em acrílico, eu utilizava essas etiquetinhas aqui, que elas são feitas, é tipo couro, eu acho que é cortiça, eu não tenho muita certeza, eu nunca consegui descobrir que material que é esse exatamente. E depois eu comprei uns retalhos de couro, isso aqui é mesmo couro, de verdade, também para produzir essas etiquetas. E como que elas são feitas? Elas são feitas a partir desse carimbo aqui, ele é um carimbo de metal, eu mandei confeccionar com a minha marca, eu não sei se vai focar, espero que sim. E para ele funciona da seguinte forma, ele tem que ser aquecido e depois dele quente eu marcava o material, seja couro, seja qualquer coisa ou cortiça, você consegue marcar e deixar assim, ó, deixa eu pegar. Então, essa etiqueta aqui, ela foi feita assim, ela é de couro, com a marcação. Eu, na verdade, cortei uma etiqueta inteira dessa aqui. Era uma etiqueta assim, que eu só cortei a logo embaixo, porque aqui a etiqueta grande ficava muito grande. Então, eu não quis colocar. Mas aí, essa etiqueta é de couro, essa que eu utilizo, essa aqui também, ó. Vê como fica? Essa também foi feita do mesmo jeito. Eu aqueço o carimbo, esse carimbo metálico, e daí eu marco o couro e depois eu recorto, na medida que eu quero, bonitinha, e furo. Muita gente não sabe, e às vezes me perguntam, mas eu até deixei aqui para poder mostrar. Essa aqui é a minha mesa onde eu gravo os vídeos. E essa base que eu utilizo para fazer os projetos, ela é uma placa de isopor. Eu já mostrei lá no Instagram, mas aqui no YouTube eu nunca falei.
eu utilizo essa placa de isopor, essa, se eu não me engano, ela é de 35 milímetros. E daí eu forro com o tecido, que tá amarrotado, porque eu lavei e não passei pra colocar de novo. Mas eu utilizo essa placa como base para fazer os trabalhos, porque com ela eu consigo posicionar as peças e prender com alfinete. Então eu consigo furar, eu consigo prender com alfinete, então ela é uma boa solução. Para quem não tem uma mesa de trabalho ou não gosta de trabalhar com as peças penduradas. Dependendo do tipo de peça, eu prefiro fazer aqui. Então nem toda peça é legal, principalmente para começar, para fazer aquelas laçadas iniciais, eu prefiro fazer na mesa. Então essa placa de isopor me ajuda demais. Também para gravar os vídeos, para gravação, ela é mais simples para mim gravar em cima da mesa, assim, com a câmera de cima, do que dependurada na arara. Então eu acho mais fácil. E aí eu utilizo então essa placa de isopor de 35 milímetros como base para fazer os projetos. Eu sempre recebo mensagem sobre isso, então vou aproveitar para falar logo. Uma outra coisa que eu comprei recentemente no AliExpress para testar e que agora depois eu vou pedir mais porque eu queria experimentar e que eu não tenho encontrado aqui com frequência, não consigo encontrar aqui em Portugal nas lojas que eu tenho o hábito de comprar os materiais, são essas argolas flexíveis, que tem a abertura, né? Já com uma base para você prender, uma base rotativa para prender o trabalho, então já prende nela de imediato. E o que eu gostei dessa é porque a base é rotativa, não é fixa. Então você consegue ter uma alça mais maleável. E eu gostei muito dessa peça. E eu super indico, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vendedor onde eu comprei essas peças. Elas são vendidas, acho que de 5 em 5, eu não tenho certeza. Eu comprei no prata e no dourado. Eu gostei bastante da qualidade delas, ainda não utilizei nenhuma, mas assim, olhando, elas parecem ser bem legais, os banhos parecem ser de qualidade. E aparentemente eu gostei, então ainda não testei efetivamente para poder dizer. Comprei também esses modelinhos, esse modelinho aqui de mosquetão, que eu queria testar para ver o tamanho e como eles vão se encaixar nas peças. Eu não sei, não tenho muita certeza se vai dar muito certo. Eu achei que ele é um pouco menor do que eu esperava, mas ele é bem bonito. Ele é ideal, esse modelo é ideal para peças que possuem assim meias luas para poder encaixar, tá? Então, para fazer o encaixe assim na peça. Caso contrário, eu acho que ele não tem abertura suficiente para prender diretamente no nó da bolsa. Não testei por acaso. Deixa eu fazer aqui um teste. Vamos fazer um experimento? Deixa eu ver se ele passa. Eu acho que se for um nozinho só, até que passa, ó, ele prende. Mas ele é pequeno, então assim, vai depender da sua peça e de como você quer montar o design, tá? Mas eu comprei também esses, eu comprei em dourado e em prata, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também gostei bastante do acabamento e da qualidade da peça, parece bom. Não sei se desbota nem nada disso. Vou ter que experimentar e esperar um pouco para depois eu contar mais para vocês. Mas assim, a qualidade aparentemente é muito boa. Agora eu vou mostrar uma das coisas que eu mais recebo mensagens aqui no canal. A minha cola. E eu vou aproveitar para deixar registrado aqui nesse vídeo a marca, a embalagem. Vou fazer um merchan de graça, mas enfim. Já adianto que eu já pesquisei na internet, já procurei para comprar e eu não consegui encontrar em nenhum site fora de Portugal. A marca da cola é Gomagum, é essa cola aqui. Ela tá até embalada, eu comprei essa e nem abri para gravar esse vídeo. Por que eu utilizo essa cola? Ela é uma cola branca líquida, ela é vendida junto com material escolar. Então, na minha cabeça, no meu entendimento, ela é uma cola com uma cola escolar. E ela é produzida em Barcelona. Quer dizer, se é produzida eu não sei, mas o endereço que consta aqui na embalagem é Barcelona, na Espanha. Então ela é uma cola branca líquida. Por que eu escolhi essa cola quando eu comecei os meus trabalhos? Primeiro pela embalagem, por causa do aplicador dela. Ela tem essa pontinha, que vocês veem bastante nos meus vídeos, que ela facilita a aplicação. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção quando eu vi essa cola, foi a embalagem. Eu decidi comprar porque aqui atrás, na embalagem, ela diz que ela serve para colar madeira, folheado, conglomerado, pele, tecido, esferovite, que é isopor,
cartão, papel e etc. Então, eu comprei porque aqui dizia que ela cola tecido. E como eu trabalho quase que exclusivamente com fio de malha e coisas de algodão, se não cordão e esse de algodão, na minha cabeça eu falei, vai dar certo. Comprei pra testar. E super funcionou. Inclusive, já lavei bolsas. No vídeo que eu mostro como lavar as peças, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o link. Eu mostro que eu lavei as peças, que eu tinha feito o acabamento com essa cola e eu não tive nenhum problema. Apesar dela ser uma cola branca líquida e eu tinha medo que ela saísse com a água, não tive nenhum problema e ela resistiu bem à lavagem. Então, qual é a minha sugestão? Para quem mora em Portugal, provavelmente vocês conseguem encontrar com mais facilidade, então fica aí a dica para quem quiser. Eu compro nas lojas chinesas, quem mora em Portugal vai entender o que eu tô falando. A outra cola que eu utilizo também nos projetos, em alguns acabamentos, em alças e em algumas coisas específicas, e para colar os fundos das bolsas, eu hoje utilizo para colocar no fundo das bolsas, quando eu não forro a peça por completo, eu tô utilizando esse retalho de couro que eu comprei, porque ele é bem espesso, assim, não é muito espesso, mas ele é bem resistente, então ele cobre bem e não fica, e evita que os nozinhos fiquem em relevo, sabe? Fiquem marcando. Eu recorto o couro no tamanho exato do fundo da minha bolsa e colo com uma cola universal. Então, a outra cola que eu tenho o hábito de utilizar nos meus projetos é a cola universal transparente. Aí você pode usar de qualquer marca, isso aí é independente, tá? Eu uso essa também da Goma Gom, porque é a marca que a gente encontra nas lojas aqui. Ela é uma cola mais resistente e ela fica mais dura um pouco do que essa cola branca. Então ela causa um acabamento diferente. E às vezes também ela marca o tecido. A cola branca, ela não deixa o tecido escuro. E essa cola aqui, às vezes ela deixa, tá? Então ela causa uma marca. Dependendo do que você for fazer, a cola branca cria um acabamento mais bonito. Então eu uso a cola branca e uso a cola universal. Pra quem não tem acesso à cola universal, uma outra dica que eu dou, que eu acho que vai funcionar bastante e que no Brasil é mais fácil o acesso desse tipo de cola, é a cola de tecido. É a cola própria para tecido, ou cola jeans e essas colas. Elas geralmente, quando eu tive lá a última vez, eu dei uma pesquisada e quando eu morava no Brasil eu utilizava muito esse tipo de cola nos meus trabalhos de faculdade, etc. Então, geralmente elas já vêm numa embalagem que tem um aplicador assim de ponta parecido com o dessa cola. Então facilita bastante o trabalho. E para quem trabalha com fio de malha, principalmente, ela pode funcionar melhor até do que essa cola aqui, porque é uma cola própria para tecido. Essa cola branca aqui, ela só funciona em materiais que tenham na sua composição uma maior quantidade de algodão, tá? Eu já tentei colar fio de malha, inclusive alguns dos fios que eu comprei, que eu tive testando no Brasil, e ela não cola. O fio da Ficheira, ela não cola, porque o fio é mais sintético, então ela não pega com tanta facilidade quanto pega nos fios com mais algodão. Quanto mais algodão tiver na composição do fio, melhor ela vai funcionar. Se for fio muito sintético, muito elástico, aqueles fios de lycra, não cola. Esquece, nem funciona, tem que ser mesmo uma cola universal, ou cola para artesanato, qualquer coisa assim do gênero, porque a cola branca não funciona. Eu não testei a cola de tecido, propriamente para tecido, no fio de lycra. Posso testar depois e eu falo. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês e para falar é sobre as embalagens. Há pouco tempo eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e recebi uma mensagem de uma pessoa que queria saber como eu fazia para preparar as minhas embalagens. Quando eu comecei, eu entregava as minhas peças para os clientes em sacos, esses sacos aqui, em sacos assim. Só que eu não tinha ainda o carimbo personalizado com a marca, então o que eu fazia? Eu imprimia a marca na impressora com um fundo colorido, bonitinho, fazia tipo um cartão e colava assim, com o fundo cor-de-rosa, que é da minha marca. Daí, depois de um tempo, eu comecei a embalar as peças em caixas. E as caixas, eu falei, eu vou tentar fazer de uma outra forma. Aí o que eu comecei a fazer? Eu criava um resultado muito parecido com esse, só que me dava um trabalho gigante para fazer. Eu tinha a marca impressa num papel, e daí eu usava uma folha de carbono que transfere, né? Eu colocava o carbono, colocava o papel com a marca e eu transcrevia, assim, eu passava a marca, contornava todas as letras utilizando o carbono, passava a marca pra embalagem e depois eu preenchia tudo com uma canetinha, letra por letra, com muito cuidado para ficar bem feitinho. Sim, eu passei muito tempo fazendo isso. Eu perdi muito tempo
criando embalagens. Eu fazia caixas, eu fazia sacolas desse jeito. Até que eu cansei de sofrer e mandei fazer o carimbo. E foi o melhor investimento da minha vida. Então, façam carimbos personalizados da sua marca. Um investimento vale a pena, nem é uma coisa assim que tem um custo tão elevado. E a gente vai deixando e faz muita diferença. Primeiro que agiliza muito o nosso trabalho. Segundo que cria identidade. Você consegue personalizar qualquer tipo de embalagem. Porque, por exemplo, eu não produzo muitas peças por encomenda. Então, pra mim hoje, não vale a pena investir em produção de caixas, de sacos personalizados, porque geralmente a quantidade que você tem que pedir dessas embalagens para fazer personalizada é uma quantidade muito grande. E um outro fator é que eu não trabalho com peças que seguem um padrão de tamanho, então eu não consigo fazer uma encomenda de uma caixa, de um tamanho de caixa, porque eu não sei se é, por exemplo, tem peças que são pequenas que não precisam de uma caixa muito grande. E eu tenho peças grandes que precisam de caixa grande. Se eu mandar fazer só caixas pequenas, eu fico sem caixas para embalar as peças maiores. A diferença de tamanho varia muito de uma peça para outra. Como eu não tenho um padrão, eu não tenho uma cartela de produtos fixa e etc. E eu não produzo também em muita quantidade, não estou sempre produzindo encomendas, não é muito meu foco. Hoje o meu foco é produzir conteúdo para o YouTube. Então o que eu fiz? Eu resolvi investir no carimbo. E eu vou até dar a dica aqui para quem mora em Portugal. Eu mandei fazer o meu carimbo na Unboxme, que é uma empresa de mulheres brasileiras lá em Lisboa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí eu mandei fazer então o meu carimbo. Ele fica desse jeito, quando carimbado, né? E aí hoje eu utilizo esse carimbo para personalizar todas as embalagens dos meus produtos. Seja sacolas, sejam caixas, seja o que for. O mesmo carimbo eu consigo fazer diferentes embalagens para diferentes tamanhos de peça. Eu adapto a minha embalagem de acordo com a peça que eu tenho que enviar. Então, vale o investimento do carimbo, porque você acaba criando mais possibilidades. Você pode usar o mesmo carimbo para fazer tanto embalagens como para fazer cartões, que vão junto com as peças. Enfim, colocar sua marca em diferentes embalagens em diferentes lugares. Bom, então eu acho que eu falei já tudo que eu tinha separado aqui pra falar. Eu vou deixar na descrição todos os links de todos os produtos que eu compro pela internet, tá? Os carimbos, as peças que eu compro no AliExpress. Eu vou deixar tudo na descrição, tá bem? Pra vocês. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você queria saber e eu me esqueci, por favor, deixa aqui nos comentários que eu faço um próximo vídeo depois a respeito, tá? Aproveitem e também deixem sugestões de temas de vídeos assim que eu possa fazer pra vocês, sobre dúvidas que vocês tenham a respeito de alguma coisa aqui do canal ou dos projetos, tá? Quero ideias para eu criar outros vídeos. E é isso, esse é um vídeo mais compacto, só mesmo para eu mostrar para vocês e deixar aqui registrado os materiais que eu tenho o hábito de utilizar e dar algumas dicas sobre algumas coisas, porque eu sempre recebo muitas mensagens das pessoas perdidas, sem saber onde comprar esse tipo de material, de mandar fazer etiquetas e etc. Então, espero que esse vídeo te ajude nesse aspecto. E qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, tá bem? Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!